E olha, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre o cessar-fogo dentro da faixa de Gaza, porque a nossa repórter, a Larissa Alves, conversou com um refugiado palestino que mora aqui no Brasil há mais de 3 anos e, é claro, está acompanhando de lupa todos os detalhes, as movimentações, os próximos passos desse acordo de paz, porque, além de tudo isso, gente, ele tem muitos amigos que moram lá e a gente sabe que a situação é muito triste dentro de Gaza, onde precisa de muitos recursos e de ajuda humanitária para que as pessoas consigam reconstruir e, se é que possível, voltar à sua normalidade. Larissa Alves, ao vivo conosco, vai trazer um pouquinho mais de detalhes dessa conversa que teve com esse refugiado palestino. Lari, muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você. Bom dia, Cássio, e a todos que nos acompanham aqui na Band News TV. E olha só, Cássio, a ajuda humanitária foi o assunto principal que eu conversei com o Habib Omar hoje de manhã. Ele me recebeu na casa dele, a casa onde ele estava com a esposa, também com os filhos. E, claro, com muita tristeza ainda sobre tudo que tem acontecido. A esperança não há muita em relação a esse acordo de cessar-fogo. Ele disse isso não somente por ele, mas também pelos amigos que ainda estão na faixa de Gaza. Ele disse que as pessoas estão felizes porque os bombardeios, de fato, agora cessaram, mas que não estão muito esperançosas de que esse acordo de cessar-fogo ele vai vir seguido de uma paz duradoura. A gente vai ouvir um trechinho da fala dele. Eles estão felizes que bombardeios acabaram, mas também, no mesmo tempo, eles não têm confiança da exército israelense, da ocupação, porque eles quebraram muitos acordos no passado, e então eles têm esperança, mas não têm confiança. Está bem complicado. Alguns deles querem sair, alguns deles querem ficar na Gaza, alguns outros querem voltar para casa. É bem complicado, porque eles têm familiares para ajudar. É uma realidade bastante dura e justamente em relação à fome também, porque essas pessoas elas não vão sofrendo só pelos bombardeios, mas também pela falta de comida. E já a gente está diante dessa questão da ajuda humanitária, dessas restrições agora impostas pelos militares de Israel, justamente porque eles justificam que o Hamas está quebrando esse acordo, né, uma parte do acordo de cessar-fogo, ao não entregar totalmente todos os corpos dos reféns que estavam em poder do Hamas, ali 28 corpos pelo menos. Então, houve essa restrição também, e diante disso, as pessoas que estão lá acabam sofrendo também com essas decisões. E sofreram, não somente agora, mas estão sofrendo há 2 anos, pelo menos, desde que esse conflito começou em outubro de 2023. A gente tem um relato dele exatamente, Cássio, e todo mundo que acompanha a gente aqui na Band News TV, falando como essas pessoas têm sobrevivido e que elas têm se alimentado durante todo esse tempo, esses 2 anos de guerra. Desse mais de 1 ano, a maioria deles não comem mais de uma refeição por dia. Então, a vida foi bem difícil. 90% de toda a cidade foi com escombros agora, destruída. Então, a maioria deles não comem diariamente uma refeição completa. Eles não comeram carne, nada, desses 2 anos, a maioria deles, e não tem frango, e muitas vezes não, a vida foi bem difícil. O Habib Omar, ele é da Cisjordânia, então ele não passou exatamente aquilo que os amigos passaram e estão passando ainda na faixa de Gaza, mas ele tem acompanhado de perto, sabendo dos relatos dia após dia. Ele segue em comunicação com essas pessoas, tenta ajudar como pode daqui, mandando dinheiro, também tentando ajudar da forma que é possível. Mas, claro, ele vive também essa tristeza e esse drama de ver pessoas amadas sofrendo ali há mais de 1 ano, 1 ano e meio, com esse conflito ainda na faixa de Gaza, viu, Cássio? Perfeito, Larissa. Muito obrigado pelas informações. É importante também te ouvir, gente, esses relatos, tentar entender, pelo menos, que as pessoas sintam todo o sofrimento, toda a dor de um palestino que acabou deixando, né, aí o território de Gaza, mas ainda deixou, né, todos os seus amigos, deixou familiares, muita gente sofrendo à distância devido às condições humanitárias cada vez mais precárias que existem dentro da faixa de Gaza. É claro que há uma esperança, pelo menos essa esperança foi renovada com o acordo de paz. Mesmo assim, a situação segue muito delicada. A gente sabe que esse acordo é muito frágil, muito sensível e pode ser rompido a qualquer momento. É claro que precisa da ajuda da comunidade internacional, de outros países, para que esse acordo seja o quanto mais forte e duradouro para que a paz seja estabelecida dentro de Gaza.